Graça e paz, meu amigo e minha amiga, sejam todos bem-vindos ao canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. Você conhece a história do sogro que engravidou a nora e teve filhos gêmeos? Fique comigo até o final deste vídeo, que vou te contar a história de Judá e Tamar. Mas antes de começarmos o vídeo, vou pedir que você nos abençoe com o seu gostei. E caso você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ok? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história bíblica que tem tudo a ver com cada um de nós. Vamos falar sobre Judá e Tamar e o ato de coragem que ficou marcado na história. Esta passagem bíblica está registrada no capítulo 38 do livro de Gênesis e por muitas vezes passa despercebida pelo leitor, pois ela interrompe a história de José, que teve início no capítulo anterior. Judá era o quarto filho de Jacó e de Lia. Foi Judá que convenceu os seus irmãos a venderem José como escravo, para não serem culpados de sua morte. Judá se tornou poderoso entre seus irmãos. E logo no primeiro versículo do capítulo 38, lemos que Judá se separou de sua família. E isto acontece logo após terem vendido seu irmão José. Podemos supor que Judá tenha preferido se afastar da sua família para não ter que conviver com aquela dor diária, ao ver o sofrimento do seu pai Jacó por causa da mentira que ele ocultava. Judá, então, foi morar em Adulão, uma das cidades reais dos cananeus no Vale de Elá, vale este onde séculos mais tarde Davi derrotou o gigante Golias. Judá se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira e conheceu a filha de um cananeu chamada Sua, com quem ele logo se casou e teve dela 3 filhos, Er, Onã e Selá, sendo que quando Selá nasceu, eles estavam na cidade de Quezibeque. E como era o costume da época, Judá escolheu a esposa para o seu primogênito Er. A Bíblia diz que Er se casou com uma mulher chamada Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, e por este motivo, em um tempo após o seu casamento, o Senhor o matou. A Bíblia não diz o motivo, simplesmente relata que Er era mau e o Senhor o matou. Mas vale ressaltar que a cidade em que Judá estava vivendo com a sua família era uma cidade pagã. Então, Tamar ficou viúva e naquela época, uma viúva sem filhos teria sérios problemas em sua vida. Ela estaria condenada à mendigância após a morte dos seus pais, pois o marido era o responsável pelo sustento da casa e o filho pela garantia da herança. Antigamente, existia a lei do levirato. Esta lei, ela obrigava um homem a casar-se com a viúva do seu irmão quando este não deixava descendência, sendo que o primeiro filho deste casamento é considerado descendente do morto. Então, Judá disse ao seu filho Onã: case-se com a mulher do seu irmão e cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que ele possuía a mulher do seu irmão, ele derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse uma descendência. Onã, ele agiu com mesquinhez, talvez porque não queria ter que dividir a sua herança com o filho que nasceria da cunhada. Então, Onã usou de um artifício para não engravidar a cunhada. Ele derramava o sêmen na terra, e tal atitude custou-lhe a vida, pois as promessas de Deus feitas a Abraão e aos seus filhos estavam sendo impedidas de continuar
através da descendência de Judá. E isto era mal perante o Senhor, e, consequentemente, o Senhor também o matou. Judá, então, ficou com um só filho, ainda muito novo, e, temendo que ele fosse morto, como seus irmãos, pediu que Tamar voltasse à casa de seus pais e mantivesse o seu estado de viuvez, até que Selá viesse a ser um homem e então a entregaria por mulher, seguindo novamente a lei do levirato. Mas Judá já tinha em seu coração que não entregaria o seu filho a Tamar quando este crescesse, pois para Judá e a sua esposa o problema não estava nos filhos, e sim em Tamar. Meu amigo e minha amiga que está vendo este vídeo, você já reparou como nós temos a mania de culpar as outras pessoas pelos nossos problemas? Como é difícil para nós analisar uma situação de maneira imparcial e reconhecer que muitas das vezes a culpa não está em outras pessoas, mas sim em nós mesmos. Pois é muito mais fácil jogar também a culpa no demônio do que assumir que o problema está em nós. Vemos isso muito claramente no versículo 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, para que porventura não morra também este como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Judá achava que de alguma forma Tamar era responsável pela morte de seus 2 filhos mais velhos. Entretanto, a lei do levirato prevê que para continuar uma linhagem, o próprio pai poderia gerar filho com a sua nora. Porém, algum tempo depois, morreu a mulher de Judá, e Tamar continuava à espera do seu casamento com Selá, que agora já se tornara um homem adulto. O tempo se passa, e parece que Judá havia esquecido da promessa. Tamar queria um filho que fosse herdeiro de Judá, mas se dependesse de Judá, Tamar estaria condenada a ser uma viúva e sem filhos. Mas segundo a lei do levirato, Tamar tinha os seus direitos e ela não abriu mão deles. Surgiu-lhe então a ideia de ter um filho diretamente de Judá, sem esperar mais por Selá. E conhecendo os hábitos do seu sogro, ela colocou em prática uma estratégia ousada. A Bíblia diz que quando foi dito a Tamar que o seu sogro estava a caminho de Tima para tosquiar suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tima. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse homem, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto, não sabendo que era sua nora. Dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: vem cá, quero deitar-me com você. E Tamar lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? E disse Judá: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? E disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu-lhe Tamar: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Judá então os entregou e a possuiu. E após o ato sexual, Tamar se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. E uns meses após, ela engravidou de Judá, o seu sogro. Tamar se fez passar por uma prostituta cultual. As prostitutas cultuais eram usadas nos cultos de fertilidade no Oriente Médio. Nesses cultos, acreditava-se
que a colheita e os rebanhos eram aumentados pelo intercurso ritual de certas deuses como Aserá, Asterote e Anate. Essas prostitutas normalmente cobriam o rosto, pois acreditavam-se que as próprias deusas encarnavam nelas. Tamar havia pensado em todos os detalhes. Ela sabia que a sua vida estaria completamente em risco quando a sua barriga começasse a crescer. E como não havia exame de DNA na época, Tamar precisaria provar quem era o pai da criança sem deixar sombra de dúvidas. E como ela havia calculado, Judá, o seu sogro, a cobiçou. Propôs e ofereceu um cabrito em troca dos seus serviços. Mas ela exigiu um penhor, uma garantia, e sugeriu a Judá que lhe entregasse o seu selo, o seu cordão e o seu cajado. E Judá logo entregou a ela esses 3 objetos e a possuiu. Logo após a relação sexual, Tamar não esperou pelo cabrito, mas voltou para sua casa e colocou a sua roupa de viuvez novamente. Judá, então, mandou seu amigo Adulamita com o cabrito para reaver o penhor da mulher, mas ela não estava mais lá. O Adulamita, então, perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? E eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim, o Adulamita voltou a Judá e disse: não a encontrei. E além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. E disse Judá: fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos motivo de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá que a sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ela ficou grávida. E disse Judá: tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando Tamar estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao seu sogro: estou grávida do homem que é dono dessas coisas. Veja se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Judá então o reconheceu e disse: essa mulher é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue ao meu filho Selá. E Judá não teve mais relações sexuais com Tamar. E quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre, e eles se chamaram Pérez e Zerá. Tamar, mesmo de forma perigosa, agiu sabiamente segundo a lei da época em que ela vivia. Ela não aceitou perder o que era de direito seu, mas esperou o momento certo para mostrar a todos o seu exame de DNA e se declarar mais justa do que Judá, o seu sogro. E mesmo sem saber, Tamar não permitiu a vitória do diabo na tentativa de cessar a descendência de Judá, a linhagem da qual viria o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Nesta história, temos 2 lições de vida muito importantes. A primeira lição é: nunca negocie os valores espirituais e ministeriais que Deus lhe deu. Nunca troque o que Deus lhe deu por nenhuma vantagem aparentemente boa. Judá negociou valores que jamais poderiam ter sido negociados em sua vida. Judá entregou a Tamar os 3 objetos que eram imprescindíveis na vida de um pastor: o selo, o cordão e o cajado. O selo é a primeira coisa que um homem de Deus jamais pode negociar. O selo nos tempos bíblicos era uma marca que identificava a posse ou o direito que o dono
ele exercia sobre determinada coisa selada ou marcada. Em nossos dias, o selo é a marca de qualidade que identifica o produto ou a autenticidade de uma assinatura. O cordão é a segunda coisa que um homem de Deus não pode negociar. O cordão que Judá havia deixado com Tamar era, na realidade, o seu cinto de pastor. O cinto na Bíblia é símbolo de firmeza e de caráter. E o cajado é a terceira coisa que o pastor jamais pode negociar. O cajado é símbolo da autoridade ministerial. A autoridade espiritual que Deus nos deu jamais pode ser negociada. A segunda lição é: faça como Tamar. Não abra mão daquilo que é seu por direito. Se você recebeu de Deus uma promessa ou até mesmo um sonho, não desista, não pare. Mesmo que a situação esteja bem difícil, mesmo que as pessoas ou as circunstâncias digam ao contrário, que isto é impossível ou não tem mais jeito. Confie no Senhor Jesus Cristo, pois todo o poder dos céus e da terra está em suas mãos. Peça ao Espírito Santo de Deus que te dê a estratégia correta e, o mais importante, aplique esta estratégia com fé e ousadia, crendo que no nome do Senhor Jesus Cristo a vitória já é sua. Amém? E aí, você já conhecia a história de Judá e Tamar? O que você achou da lei do levirato, de um cunhado ter que se relacionar sexualmente com a sua cunhada para dar descendentes ao seu irmão morto? Deixe a sua opinião nos comentários aqui abaixo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.